Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e a paz de Jesus. Bom estar novamente aqui, bom poder revê-los, um prazer imenso. Trago um abraço da Karine e da Bia e Aslan. As três estão mandando um abraço para vocês, não puderam estar aqui. Minha viagem foi um pouco repentina, não foi tão planejada, tão programada, e por isso até vi só. Mas é muito, muito bom. Obrigado, pastor Tércio, Emília, por me trazerem aqui novamente. É bom sempre estar com vocês aqui. Conheci Serrinha em 2005, já faz uns dias, e sempre bom poder retornar aqui. Tem muitas boas e más histórias que eu vivi aqui em Serrinha. Um dos problemas desse positivismo todo de hoje em dia é esse, que a gente anula as más histórias, né? E a gente quer esquecer aquilo de ruim, né? Eu costumo dizer para o pessoal que você quer esquecer, tem Alzheimer ou então amnésia, okay? Porque na vida real a gente tem que aprender a superar ou resolver, enfim, né? As más notícias, os más momentos fazem parte também. Mas muito bom estar com vocês aqui. Quero mandar um abraço também para o pessoal dos Jogados. A gente tem um projeto chamado Jogados para Fora. E eu quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando, assistindo aí de vários lugares do Brasil e alguns países também aí, né? O pessoal enviou o link lá para eles, então hoje eles estão presentes aqui na Batista Monte Oreb, em Serrinha. Esse projeto Jogados para Fora surgiu há alguns anos atrás, onde a gente começou a ajudar alguns irmãos que estavam sozinhos em alguns lugares, que não tinha congregações, comunidades cristãs se reunindo, nada. E aí foi desenvolvendo, e aí algumas outras pessoas se uniram, e hoje a gente tem ajudado esses irmãos também de maneira psicológica, espiritual. E a bênção de tudo isso aí é que, além de eles superarem, eles têm começado a gerar outros frutos também, né? Alguns projetos têm começado a surgir, e isso é muito legal, isso é muito bom. A gente costuma dizer a vida cristã fora das quatro paredes. E aí eu já quero iniciar dizendo que eu não sou contra templo, porque muita gente ainda entra nas minhas redes sociais e fala, mas você é contra o templo. Eu não sou contra o templo. Eu sou contra o que fazem com o templo, né? Se a sua vida se resume nessas paredes aqui, isso eu sou contra. Porque isso não é igreja. Até onde eu sei, essas paredes, janelas, nada disso é a igreja. Agora, isso pode ser utilizado pela igreja. Porque a vida cristã, ela acontece lá fora, não acontece aqui dentro, né? Aqui, até eu tenho cara de crente. Nem tanto, mas até eu passo por crente aqui, né? Não tenho cara de pastor, isso a gente já sabe, já discutimos isso em vidas passadas, ok? Mas a vida cristã aqui é muito mais comum, muito mais fácil. Mas lá fora é que o negócio acontece. Maravilha? Um abraço para o meu irmão flamenguista, que está aqui também, com a camisa do Flamengo, ok? Eu quase vim com a minha camisa do Palmeiras, véio. Foi por pouco. Por pouco eu falei assim, pô, acho que eu vou causar, né, não vai ser muito legal. Aí eu vim com algo mais tranquilo, Tom Jerry, né? Aí já entrei aqui, já começaram a falar, falei, pô, não deu certo, né? Acho que o preto básico funciona melhor e à noite eu venho de preto então, ok? Maravilha, então. Bom, vamos lá. Bom, eu vim falar com vocês a respeito nesse final de semana, nesse domingo especialmente. Eu vou começar agora de manhã e vou terminar à noite esse assunto sobre vida extraordinária. Vou bater um papo com vocês a respeito disso. Quero contar algumas coisas que têm acontecido também conosco em Portugal e também no Oriente Médio, onde a gente atua. Nós temos atuado bastante em algumas frentes de guerra, né? E já me perguntaram assim que eu cheguei aqui, essa questão lá da faixa de Gaza, como é que está, etc. e tal. Enfim, eu vou comentar um pouco depois a respeito também, a respeito das nossas ações, né, em relação a tudo isso aí. Mas eu vim falar um pouco sobre vida extraordinária. Você tem tido uma vida extraordinária? Quando a gente pensa nesse assunto aí, vem muita coisa na nossa cabeça, e é interessantíssimo, e eu vou comentar algumas pesquisas que eu fiz a respeito. É interessante quando a gente pensa numa pessoa extraordinária, numa vida extraordinária, já vem muita coisa na nossa mente, e tudo que vem, nada disso tem a ver com a nossa própria vida,
ou com a gente mesmo. A gente acha que a pessoa extraordinária é aquela que fez isso e aquilo e etc., que aconteceu e tal. E quando você dá um Google e vai pesquisar sobre vidas extraordinárias, você vai ver sempre aquele que teve aquele acontecimento que marcou a história e tal. E a gente caminha por aí. E parece que quanto mais a gente vai ler sobre histórias de vidas extraordinárias, mais longe a gente está de ter uma vida extraordinária. Você fala, nossa, olha a minha vida como é, e olha a vida daquele que fez isso, que apareceu, que tem um livro a respeito. Uau, eu nunca vou ser isso. Então eu não tenho uma vida extraordinária, eu me acomodo na minha vidinha mesmo, e toco o barco, segue ela, e vamos ver o que acontece até o final. Bom, quero ler alguns textos bíblicos aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 13... Texto muito conhecido. Filipenses 4:13 diz assim: posso. Vamos lá de novo, juntos? 1, 2, 3 e. Posso. Poxa vida, quem não conhece esse texto, né? Afinal de contas, num momento muito difícil, muito complicado, um momento triste, vai vir sempre alguém para dizer, fica firme, irmão, porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode, trazendo a ideia de que você vai vencer, vai conseguir, vai dar certo. Mas o texto não está falando sobre isso. Eu não vou explicar exatamente todo o contexto, mas só dando uma pincelada. Quem escreve é Paulo, e Paulo estava preso, dizendo que ele aprendeu a viver em qualquer tipo de situação, porque ele pode viver em qualquer tipo de situação, seja boa ou ruim, ele pode perder ou ganhar, ele pode ter ou não ter, ele pode ter amigos ou inimigos, mas ele pode tudo naquele que o fortalece. Isso não significa que teria uma vitória, não é um texto que gera expectativas. Então vamos eliminar aqui a ideia de que ter uma vida extraordinária significa eu conseguir alguma coisa que eu quero. A gente vive numa sociedade hoje onde qualquer coisa que a gente venha a falar gera uma expectativa ou frustra. Ou você cria uma expectativa ou você frustra uma expectativa. Quando você fala algo positivo, já gera uma expectativa de que vai dar. Vai dar o quê? Vai dar alguma coisa boa dentro daquilo que eu espero que aconteça. Parece que vivemos um mundo paralelo muitas vezes. Existe o mundo real e existe o mundo que eu gostaria que acontecesse, então eu crio algumas expectativas, ou então quando alguém fala alguma palavra mais dura, como provavelmente eu fale alguma coisa aqui, isso gera uma frustração, porque não é bem isso que eu gostaria, então... E a gente fica nessa dualidade sempre de expectativas e frustrações, expectativas e frustrações. Mas para eu entender o que é uma vida extraordinária, eu preciso entender o que é vida. E responder a pergunta, o que é vida, não é fácil. Na biologia, talvez, uma das definições é o espaço de tempo entre a concepção e a morte. Na teologia, vão resumir, Jesus é a vida. Mas espera aí, se eu tenho vida, eu tenho Jesus, como é que funciona isso, então, no dia a dia? Alguns filósofos definem vida como, por exemplo, vamos pegar aqui Aristóteles. Para Aristóteles, vida é a realização do potencial intrínseco de um organismo. Ele via a vida como um processo de desenvolvimento no qual os seres buscam alcançar cada vez mais o seu potencial, a sua plenitude. A filosofia tem algumas definições de vida, como usar todo o potencial ou toda a energia que você tem e por aí vai. Enfim, definição de vida é complexo. Mas a gente pode começar a entender vida a partir daquilo que se produz. É muito comum você ver artigos do que a vida faz, o que a vida produz. Quando você vai ver definir o que é um ser animado e um ser inanimado, você vai ver que as diferenciações é no comportamento de ambos, né? Um ser animado, uma pedra, por exemplo, não se reproduz. Já uma planta se reproduz. Então,
você vai por esse caminho, entendendo o que faz, para entender depois o que é. Então, entendendo dessa forma, começando dessa forma, vida tem muito a ver com aquilo que a gente faz também, como a gente responde às situações que acontecem, a esse mundo, às pessoas, às situações boas e ruins. E extraordinário? Extraordinário não tem nada a ver com ser famoso. Porque hoje basta você ir para um Big Brother para ser famoso. A pessoa vai para o Passa Big Brother ainda? Existe Big Brother ainda? Eu estou dando um exemplo aqui, mas é de... Tem Big Brother ainda? Felizmente, né? Deu uma resposta sábia, né? Infelizmente, né? Infelizmente existe e tal, né? Porque se levanta alguém e fala assim, não, existe. Essa pegadinha aí, o pessoal já está ligado. Já. Mas Big Brothers ou tantos programas que existem aí de reality shows, basta a pessoa ganhar mídia e pronto. E aí coloca uma pessoa como extraordinária, aí mostra a história, a infância, porque ela é assim, assado, e aí, mas depois passaram esses anos de sofrimento, ela foi para uma casa e ficou 2, 3 meses numa casa. E agora sim, agora ela se tornou uma pessoa extraordinária. Isso não é ser extraordinário, isso não é vida extraordinária. E extraordinário também não tem a ver com você fazer alguma coisa que mudou o planeta Terra. Porque é isso que a gente procura fazer ou buscar, às vezes, nas pessoas, em nós mesmos. Então a gente se afasta da ideia de ser extraordinário, porque o extraordinário é o Albert Einstein. Ele foi um cara extraordinário. Extraordinário foi o Mandela, lá na África do Sul, e etc. e tal. Dá um Google para você ver aí as pessoas extraordinárias que a internet vai te mostrar. Mas ser extraordinário não tem a ver com nada disso, tem a ver com o... Vamos entender o extraordinário a partir do oposto. O que é o oposto do extraordinário? É o ordinário. Eu sei que é uma frase que rola muito nas assembleias da Igreja Batista, né? Pela ordem. Mas o extraordinário é aquele que não vive por essa ordem. É aquele que não é ordinário, é aquele que não vive dentro do quadrado, é aquele que não vive regido por regras e leis que não fazem muitas vezes sentido. Ordinário é aquele que quebra isso, que vai além disso. Ou que além de viver essas regras sociais, muitas vezes que são boas até, mas ele vai além, ele não resume a sua vida dentro dessas regras, dentro dessa caixa. O que a gente está agora aqui, ok, existe uma liturgia e tal, mas se a nossa vida cristã, se ela for envolvida e se resumir a essa liturgia, é que não é legal, aí você é ordinário, não é extraordinário. O extraordinário é ir além disso. E todos nós, de alguma forma, podemos ir além do normal. Quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está indo além. Porque o normal, o comum, o ordinário é eu viver bem quando eu estou bem. Existe uma moda hoje que eu chamo de caçadores de dopamina, né? A gente fica produzindo todo momento situações ou se envolvendo com situações para que o seu cérebro produza neurotransmissores como a dopamina e isso me dê uma sensação boa, gostosa, prazer, de vitória, etc. E eu tenho que fazer isso daqui a pouco de novo. Quem é que aqui não ficou 1 hora no TikTok e pensou que estava 5 minutos? Pensou que tinha perdido ali, eu não, só estou 5 minutinhos aqui, já foi 40 minutos no Instagram. Porque isso vai produzindo, é o mesmo efeito da droga. E o extraordinário é ir além, é não buscar o que todo mundo busca para se satisfazer. É ir muito além. Mas para isso eu quero comentar sobre alguns personagens aqui, algumas ações, reações, algumas atitudes. E dentro disso tirar com vocês algumas chaves específicas, algumas lições específicas que podem transformar a nossa vida. Se ter uma vida extraordinária tem a ver com como eu reajo e ajo nesse mundo, então eu preciso entender com quem fez algumas coisas também. Com quem agiu ou reagiu. E eu não estou falando de conquistas supergalácticas,
Não, estou falando de atitudes que deveriam ser normais em pessoas que são guiadas por Deus, que vivem. Parece que hoje eu entendo que a honestidade devia ser um negócio normal, né? Mas hoje a gente fala assim, vote nesse, porque ele é honesto, viu? Como assim? Virou característica boa ser honesto? Uau! Que fase a gente chegou da vida! Vote nesse porque esse não rouba. O ano que vem é ano da eleição no Brasil, correto? Municipais. Vote nesse porque esse é honesto. Meu Deus, eu deveria ter vergonha de ter um slogan desse. Vote em mim porque eu sou honesto. Porque isso aí deveria estar intrínseco. Deveria ser... Já faz parte isso aí. Isso aí não é algo surreal. Não é uma característica positiva. Deveria ser assim, né? Mas eu sei que não é, então vamos continuar com o slogan. E à noite a gente vai analisar um pouquinho a vida de Jesus. Jesus, por exemplo, não escreveu nenhum livro. Jesus não teve nenhum cargo importante na época, mas teve uma vida extraordinária por causa de algumas coisas bem específicas. Elas são mais normais, simples do que você imagina. Mas vamos começar com o mais complexo. Ouviu falar sobre um rapaz chamado Moisés? Um homem chamado Moisés? Pois bem, Moisés de fugitivo se transformou num libertador, num estadista para o povo hebreu. Algumas atitudes da vida de Moisés marcam e podem servir como exemplo para a nossa vida. Por exemplo, vamos lá. Decisões difíceis. Moisés tomou uma decisão muito difícil, ele cresceu no palácio, de repente, né, toda a pompa, tudo aquilo que lhe era devido ali no palácio, toda a educação do palácio também, toda a convivência. De repente ele viu uma situação onde um soldado egípcio maltratava um hebreu, e ali ele toma uma decisão muito difícil. Porque embora Moisés tenha crescido no palácio, ele ainda tinha valores hebreus, sangue hebreu que corria ali, enfim. E aí ele toma uma decisão muito complicada naquele momento e ele vai para cima do soldado egípcio, mata um soldado egípcio, e depois ele foge. Essa foi uma atitude que poucos falam por aí. A gente poderia só estudar a respeito dessa atitude aqui, daria muito pano para manga. Moisés toma uma atitude como essa e ele arrisca tudo. Tudo que ele já estava tranquilo para viver ali. E não só arrisca, mas ele perde tudo. Lembra do texto? Posso todas as coisas, posso até perder tudo. E Moisés perde. Moisés perde o palácio, perde a pompa, perde o apoio, perde o suporte, ele perde a sua imunidade. A imunidade parlamentar de Moisés vai para o espaço ali. Não tem mais. Vai embora. Essa é uma atitude muito diferente. Essa é uma atitude extraordinária. Por quê? Porque vai além do normal. O normal, qualquer um agiria como ali? Quem ia se arriscar? Afinal de contas, foi Deus que me colocou no palhaço, e Deus me honrou, me abençoou, e eu vou jogar a mão. Não, eu vou orar por aquele rapaz que está sendo ali maltratado, que está apanhando. Eu vou orar por ele para que Deus tenha misericórdia dele, e quem sabe Deus, tendo misericórdia dele, transforme num rapaz como eu um dia. A nossa misericórdia vai por aí, mais ou menos. Porque eu vou colocar em risco o que Deus me deu para... Não posso fazer isso. Nós vamos orar por eles. E quem sabe, um dia ele pode chegar aonde eu estou. É uma misericórdia meio que... É dó, né, na verdade, né? Não é misericórdia, é dó, né? E dó, eu não sei se você pensa como eu, mas é um sentimento ruim, dó. Porque, pensa comigo, dó tem a ver com eu sempre fazer uma comparação. Puxa vida, ele está tão ferrado, porque eu não estou daquele jeito. Mas ele está tão lascado, assim, eu estou bem, mas ele está... A dó, ela vem acompanhado de uma certa comparação conosco mesmo. Olha que situação que ele está. Dó. Misericórdia é diferente, porque misericórdia tem a ver com um sentimento que me usa para transformar a vida do outro de alguma forma. Imagine se Deus tivesse dó da gente.
ao invés de misericórdia? Deus ia olhar e falar assim, já sei o que vai dar, virá isso aí. Ainda bem que ele tem misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é porque elas se renovam a cada manhã que Ele atua em nós e para nós. Se fosse dó, não. Se a Bíblia falasse, e Ele tem dó da gente toda manhã. Ele ia continuar tendo esse sentimento e eu ia continuar da mesma forma. Porque a misericórdia atua no ponto contrário, para mudar, para transformar. A dó não. É só um sentimento que vem e que passa e que segue a vida. É mais um sentimento de orgulho do que... tem a ver com orgulho do que transformação. Decisões difíceis. Uma outra atitude extraordinária de Moisés foi não viver pelo resultado. E hoje em dia isso... Deixa eu te explicar, vamos lá. Não viver pelo resultado. Essa talvez seja uma das questões mais difíceis da nossa vida. Eu sei que no mundo dos negócios, na gestão, na matemática, a gente vai querer resultado. Eu não estou dizendo que você que é vendedor não tenha que querer resultados de vendas. Eu não estou falando sobre isso. Okay? Não estou falando que a gente tem que agora, vamos ser franciscano então, e vamos fazer o seguinte, quanto mais lascado a gente estiver, melhor a gente está. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre essa insanidade de buscar resultados ou criar expectativas de resultados de tudo em todos os momentos. Vamos lá. Moisés saiu do Egito, dessa forma que eu falei, foi viver em outra terra, ficou 40 anos lá. Aí Deus fala com ele, Moisés, agora você volta para o Egito e agora a gente vai libertar aquele povo. Ok? Moisés, em primeira mão, fala o quê? Acho que eu não consigo, eu não estou bem, eu não consigo falar ali direito, eu sou um cara de língua pesada, a Bíblia diz, né? O texto. Depois a gente fala mais sobre isso, mas ele já começou dando para trás já no início. Mas depois ele aceitou e foi. Ele chega até lá, quem que mandou Moisés ir? Quem? Deus. Ponto. Moisés vai. Tudo que Deus faz ou manda a gente fazer, dá certo, não é verdade? Não é, irmão. Não é. Você está vendo o resultado? Te peguei, né? Você está vendo como a nossa ideia é sempre no resultado? Tudo que aparentemente é bom é de Deus. Tudo que aparentemente é ruim é do diabo. Está vendo a expectativa? Está aí. Vamos lá. Deus fala, Moisés, venha Moisés. E Moisés chega. Você não consegue? Tá bom, então eu vou te ajudar agora, vou te dar um auxiliar. Arão vai junto, pronto, vamos lá. Chega diante do faraó e fala isso. Moisés chega e fala, o Arão chega e pá. Deu certo? O faraó falou, opa, Deus mandou? Uau, estava esperando. Pode ir, gente, bora, vamos fazer uma escolta para vocês agora aí. Pode ir, pode sair do Egito, vai embora, tranquilo. Foi isso que aconteceu? Mas aquilo que Deus faz e fala não dá certo? Deus mandou, dá certo. Não é assim? Deus falou. Não deu certo, irmão. Sabe por quê? Porque não é de Deus. Não, irmão, você está aí insistindo, mas se fosse de Deus já tinha dado certo. Você acha que eu dou ponto sem nó aqui? Deu errado uma vez. Mas pode ter sido coisa do acaso. Na segunda vez? Acontece, né? Às vezes assim. Coincidências. Na terceira vez? Aí já começou a complicar. Na quarta? Na quinta vez? Na sexta? Já iam chamar. Você é burro, Moisés. Pelo amor de Deus. Já deu 6 vezes errado, você não se toca. Cai a ficha. 7ª errado, 8ª errado, 9ª errado, até que na 10ª vez, aquela questão dos primogênitos, a morte dos primogênitos, tudo, tal. Aí o faraó perdeu um filho, larga esse povo então, agora vai. Aí você fala assim, agora deu certo, tá vendo? Perseverança, irmãos.
Vamos lá, agora deu certo, Deus falou, está falado. Aí eles saíram então e foram no deserto, chegaram na frente do Mar Vermelho, agora aquele mar enorme. Aí o faraó falou assim, quer saber? Não vou não, tem que morrer. Manda os soldados, agora ele tem o mar na frente, soldados atrás e no meio do deserto. Ficou pior. Aí o pessoal começa a dizer, mas a gente não devia nem ter saído, devia ter ficado lá. Não, o que nós fizemos da vida? Quer dizer, aquilo que você pensou que tinha dado certo porque Deus tinha feito, agora passou a ser pior do que estava antes. E você começa a desejar a desgraça que tinha antes, que era viver escravo. Você percebeu que eles começaram a desejar, começou a ser bom na ideia deles a desgraça que eles viviam antes. Você nunca parou para analisar isso aí? O pessoal está na frente do mar lá, e fala, nossa, melhor coisa era voltar para a cebola do Egito. Quer dizer, depois que eles passaram o mar lá em Miriam, terra, águas salgadas, Mara. Quando eles estavam em Mara, eles falam assim, ó, puxa vida, devia ficar lá, porque lá tinha cebola, né? Lá tinha as comidas, os legumes, tudo. Quer dizer, o que faz um ser humano a desejar ser escravo? Porque eles desejaram ser escravo naquele momento. É muito fácil para a gente analisar aqui, porque a gente já sabe o final da história. Mas tenta se projetar para aquele momento. Nem tudo que Deus fala conosco, ou que você acha que Deus falou, vai acontecer dessa forma. Nem toda ação boa que você tem vai gerar uma reação espetacular, maravilhosa, excelente. Nem toda plantação boa que você fizer vai gerar frutos maravilhosos que você vai comer e se lambuzar. Nem toda ação boa que você fizer aí fora vai trazer para você benefícios. Não faz o bem porque o bem sempre retorna. Nossa, o que eu ouço desse negócio aí, o bem sempre retorna. Beleza, eu estava no Líbano, no Oriente Médio, no meio do Hezbollah, lá naquele negócio todo, zona de guerra, isso e aquilo, e pá, meu dente, aqui atrás. Estoura aqui, uma semana de dor terrível, eu dava tapa na cara à noite para tentar dormir, pegava cebola, comia, pegava qualquer coisa muito amarga, me dá aqui para tentar enganar essa dor aqui, eu consegui uma semana assim, num lugar onde não tem... os dentistas, e eu não estava num lugar que não tem nada de estrutura disso aí. Aí encontraram um cara lá que, tem um rapaz aqui que... Vamos lá, batemos na porta, ele saiu comendo um frango descalço. Olhei para ele assim e falei, E aí ele vai, me senta na cadeira, pega as ferramentas dele num saquinho que estava no banheiro. De primeira. Coisa linda. Contar esse negócio aqui para o Tércio e a Emília aqui, né, que são especialistas nessa higiene pura, coisa maravilhosa, assim, sem risco de infecção. E aí eu deito ali e tal, e ele vem, só falando em árabe, aí eu abro a boca, ele pega um fogo, coloca na minha boca para esterilizar, é verdade, eu só olhando, mas eu estava com tanta dor. E quando você está com tanta dor, você nem presta atenção nessas coisas. É por isso que o pessoal ali estava querendo a desgraça. Esse procedimento é horrível ou não é horrível? É péssimo ou não é péssimo? Mas quando você tem uma comparação ruim, não é tão péssimo. É uma solução. E se a gente viver assim, a gente sempre vai se nivelar por baixo, que é o menos pior. Eu vejo muito isso na época da eleição. Mas roubou, mas fez. Como assim? Eu poderia falar agora, não, mas pelo menos resolveu a minha dor. Vamos instituir esse procedimento aqui em Serrinha agora. Hein? Tércio e Emília vão abrir uma franquia agora desse... Hein? Dentista com saquinho do banheiro. E foi feito. O cara detonou meu dente, mas tirou a dor. Uau, comi pra caramba depois também. Beleza, tudo, voltei pro Brasil, fui para São Paulo lá, o dentista tentou reconstruir o negócio e tudo e tal, não deu certo, tentou de novo e tal, não deu certo, e eu tive que viajar, fui para os lugares e etc e tal. Eu sei do seguinte, a conta chegou depois.
Não era dinheiro para pagar. Problema que tinha que resolver. 4 anos depois, eu fui resolver isso agora, em São Paulo. O que significa? Eu deixei a minha família, e Karine ficou grávida naquela época, gravidez de risco, e eu lá no Oriente Médio, naquela região onde você precisa de autorização específica do grupo para você conseguir entrar. Correndo risco, me doando, visitando os campos refugiados, treinando um cara que eu estava treinando lá e etc. e tal. Quer dizer, eu estava fazendo o bem ou eu estava fazendo o mal? Eu estava fazendo o bem. Mas em relação ao meu dente, eu colhi o bem ou eu colhi o mal? Eu plantei isso? Não. Eu poderia falar, Deus, mas puxa vida. Eu vejo o pessoal falando, eu sei, você vai para esses lugares, tá, mas Deus guarda, né? Você está vendo que a gente cria uma expectativa de um Deus que não existe? Você assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Assistiu? Esse filme, na verdade, o título dele, Deus Não Está Morto, é um confronto à ideia de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, um filósofo ateu, que disse certa vez Deus está morto. Mas quem nunca leu Nietzsche vai falar, esse homem é do diabo, do capeta, falar Deus está morto e tal. Se ele é do diabo, não é problema meu. Mas essa frase em si, eu concordo quando ele disse. Porque ele disse numa época em que o romanismo implantava na cabeça do ser humano uma ideia de Deus, o Deus romano. É esse Deus que faz isso. Quer dizer, o Império Romano era a representatividade de Deus. E matavam pessoas em nome de Deus. E criava-se uma ideia de Deus na mente do ser humano ali. Aí o ser humano acorda, desperta em relação a isso e fala, tá vendo? Esse Deus não deu certo, porque arrebentou com o ser humano. O ser humano ficou pior com essa ideia de Deus. Então Deus está morto. Se você pegar um tempo atrás, morreu o Davi Miranda da Deus de Amor. Ok? Os irmãos aqui sabem e tal. Davi Miranda passou a vida inteira pregando que ele seria arrebatado. Ele morreu. Davi Miranda passou a vida inteira pregando que quem tinha doenças tinha o demônio. Ele morreu doente. Passou a vida inteira pregando que mulheres não podem exercer o ministério. Ele morreu e a esposa assumiu. A Deus de Amor. O Deus de Davi Miranda está morto. É sobre isso. A ideia de Deus morreu junto com ele. Por quê? Porque quando ele morre, tudo que é o contrário passa a ser feito pelos próprios discípulos dele. Ou pela própria morte dele revela que aquela ideia é furada. É isso, nós criamos uma ideia de Deus. E essa ideia de Deus não se concretiza, e então a gente entra em pânico. Pensando que a nossa espiritualidade está ruim, eu estou com o diabo, eu fiz alguma coisa que Deus desagradou, é por isso que Deus está me punindo, é por isso que o diabo está tocando na minha vida, porque eu fiz alguma coisa, e aí entra nesse ciclo de automutilação, e a gente acaba se afastando mais ainda de Deus. Porque vem um sentimento de culpa terrível, religioso, de que, olha, onde eu falhei, porque se o meu dente ficou assim, é o diabo tocando de alguma forma, puxa vida, então aonde eu preciso? E a gente fica, ao invés de focar em Deus e crescer em Deus e aprender com tudo isso, a gente entra num ciclo de autodestruição. Olha Deus, o Senhor pediu para eu libertar o povo, vou falar com o faraó. O faraó não quis, então não dá, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. É claro que a gente comete erros, mas se eu pautar a relação com Deus sempre nisso, me parece que a gente entende muito bem o que é ter um Senhor com essa ideia, mas não compreende nem um pouco o que é ter um Pai. E a ideia da paternidade no mundo está sendo tão destruída que ela destrói a nossa ideia, a nossa relação com Deus como Pai. Tem um livro fantástico de uma mulher que era muçulmana e ela se torna cristã. Eu deixo um abraço aqui para os meus amigos muçulmanos. Tenho muitos amigos muçulmanos, mas ela escreve a respeito. E o tema do livro é fantástico. É assim, atrevi-me a chamar de pai.
Porque a ideia religiosa, Deus é o Senhor. E na ideia cristã, Deus é Pai. E quando eu começo a mudar os meus conceitos e valores, ao invés de viver como Senhor, onde eu tenho que obedecer em todos os momentos, porque senão Ele vai me mandar para o inferno de alguma forma, eu começo a ter uma relação de filiação, de paternidade, quer dizer, eu me atrevo agora a chamá-lo de Pai e ter uma relação de Pai. Isso faz com que eu já não tenha a expectativa de que eu vou fazer algo bom e em troca desse algo bom eu vou receber algo bom para mim também. Não, agora eu estou com o Pai e o Pai está com a gente mesmo que a gente pise no tomate. O Pai não é aquele que você cria a expectativa de que eu vou fazer alguma coisa boa e Ele sempre vai vir agora e vai resolver tudo, vai dar tudo certo. Não. Mas a paternidade traz a ideia de que mesmo que eu faça a pior besteira, Ele vai me colocar no colo, Ele vai me abraçar, Ele vai me ajudar, Ele vai me repreender, mas Ele está comigo. Ele está comigo. Por isso Paulo fala, eu posso todas as coisas, eu posso inclusive cometer erros, mas Ele está comigo e me ajuda a avançar, me ajuda a melhorar, me ajuda a consertar, me ajuda a me arrepender. Ele me ajuda nesse processo. Ele não me abandona no processo. Deus não abandona Moisés no processo de derrota. 9 derrotas e a 10ª foi pior ainda. Deus não o abandona ali. Então o que você precisa parar e analisar é: será que eu estou pautando minha vida nos resultados que estão acontecendo ou estou pautando a minha vida num propósito que eu estou vivendo? Minha vida é pautada num propósito que eu vivo ou num resultado que eu espero? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque senão... Brasil é o país que mais tem evangélicos no mundo. Falar de cristãos aí, juntar todo mundo aí, é o país que mais tem. Uau, tá cheio. É uma igreja em cada esquina. Em Serrinha tem quantas igrejas? Vocês sabem ou não? Tem umas 100 igrejas? Por aí, por aí. Em Americana, tem bairro em Americana onde eu nasci, que é o estado de São Paulo, que tem umas 100 igrejas só num bairro. Tem rua que literalmente, uma rua assim, não muito grande, uma rua, tá? 5, 6 na rua, e tem algumas que é uma à frente da outra. Ok? Por que eu estou dizendo isso aí? Porque o Brasil é o país com mais cristãos no mundo dessa forma, ok? Institucionalizados ou não. Só que é o país mais ansioso do mundo. Está número 1 de ansiedade. É o segundo em depressão. É o 9º em suicídio. Deus está morto. Esse Deus pregado pelo mundo católico e evangélico no Brasil, ele está morto. Porque se essa galera está se relacionando com Deus e na sua vida fica pior, eu não estou dizendo que quem tem ansiedade, depressão, que é do demônio, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se a minha vida não melhora na relação com Deus, alguma coisa está errada. E quando eu digo a minha vida melhorar, é eu ser mais parecido com Jesus. Se o país... Eu vejo o pessoal falar, o Brasil é de Jesus. Eu lembro que em 2002, 2003, os congressos enormes de tal, de instituições enormes em Belo Horizonte, principalmente, é um negócio de profetizar o Brasil, é o leão, não sei o que e tal, que é o Brasil, que é de Jesus e não sei o que tem. E o país foi piorando. Conforme foi crescendo a mídia evangélica no Brasil, o Brasil foi piorando. Ou está melhorando, irmãos? Está melhorando? Você tem total satisfação em seus filhos para a escola hoje? Ou você fica aquele negócio, o que vai acontecer? Uau! Aí alguns, no passado, eu ouvi alguns anos atrás, pessoas falando assim, mas temos que ir para as escolas, evangelizar e tal. Eu não entendo essa ideia, né? Eu vou escrever um livro a respeito disso aí ainda. Pare de evangelizar. Vai ser o livro. Pare de evangelizar. Só isso aí já vai vender só pelo título.
pessoal com raiva já vai comprar só para... Para de evangelizar, ok? Porque a gente vive de uma forma muito engessada. Tudo, vou fazer evangelismo na escola, aqui, ali, a escola, temos que ir para a escola, porque a escola está ruim, então temos que ir para a escola, fazer evangelismo na escola e tal. Para de evangelizar e comece a viver. Para e entenda. As duas faculdades talvez mais conhecidas do mundo, Harvard e Oxford. Harvard nos Estados Unidos e Oxford na Inglaterra. Ok? Eram escolas que ensinavam Bíblia. Por exemplo, em Oxford, John Wesley se forma em Oxford. Eles ensinavam Bíblia. E hoje? Ensinam o quê? Quer dizer, nós estávamos ali, quando eu digo nós, os valores e princípios de Deus estavam estabelecidos nas escolas. E foram retirados. Por que eu estou falando foram retirados? Porque a Bíblia diz que aonde há luz, as trevas não permanecem. Só que a gente não entendeu isso. A gente acha que as trevas têm, e esse mundo místico, principalmente evangélico, pensa que as trevas têm poder o suficiente para destruir a luz. Como? As trevas só acontecem com a ausência da luz. Não há uma briga entre luz e trevas ali. O que há é a presença da luz e ponto. Você não entendeu? Posso todas as coisas com aquele que me fortalece. Se somos luz, nós estamos, ponto, acontece. Aí é consequência. Agora, o que aconteceu? A luz sai da escola. Então as trevas já acontecem naturalmente. Porque o mundo jaz no maligno. É um processo natural e sobrenatural que acontece automaticamente. Ser extraordinário não é fazer um evangelismo grande nas escolas, mas é nós nos tornarmos uma sociedade que vive com Deus. Ser extraordinário não tem a ver com a gente promover o principal projeto evangelístico em Serrinha, na Bahia, no Brasil. Não, ser extraordinário não é essas cruzadas que essa galera está fazendo aí. A galera vai lá, R$120 para vocês entrar na minha cruzada evangelística. Né? Vou falar sobre Jesus que salva. Você paga R$120, aí você entra aqui e vai ouvir sobre Jesus que salva. Então, essas cruzadas que estão fazendo aí. Né? E comparando com aquilo que Billy Graham fazia ainda aí, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Né? É uma espécie de aberração moderna hoje. Não é isso que é extraordinário. Mas extraordinário é eu começar a viver dentro da sociedade que tem trevas, ou está em trevas, e brilhar como luz. Isso tem a ver com uma vida extraordinária. Isso significa que, se eu e você não estiver disposto hoje a entender que nós vamos tomar ou precisamos tomar decisões difíceis na vida que vai arriscar a nossa pele às vezes, que vai arriscar aquilo que eu acho que Deus me deu ou me abençoa, como Moisés fez. Se eu não estiver disposto, ao invés de viver por resultado, a estabelecer um propósito de vida e viver isso realmente, transformar isso como algo natural, independente das derrotas que apresenta, independente das dificuldades, dos problemas, das tristezas. Se eu não estiver disposto a fazer isso, eu vou cada vez mais me afastar da sociedade e entrar aqui. E ficar aqui, porque aqui é o meu lugar de conforto. Aqui é um lugar de... Eu vejo uma parte do mundo evangélico chamando o templo de hospital. A igreja é um hospital. E eu vejo uma outra parte chamando a igreja como um quartel. Eu queria tanto ouvir o pessoal falando que igreja é corpo, só isso. E é um corpo de uma mente brilhante, a mente é Cristo. E a igreja é o corpo. Não dá para a gente ser bíblico, a gente tem que ficar com essas frescuras. A gente tem que ficar criando filosofias novas e tal, porque a igreja é um quartel que você vai lá, a igreja... Viva como corpo. E entenda que se você for o pé, tem que caminhar, porque você não é paraplégico. Entenda que há uma mente brilhante que te guia a viver como tal, como esse corpo. Voltemos ao evangelho simples, puro, sem muita frescura, sem muita filosofia vã, sem muita palavra que não faz sentido na vida real bíblica. A gente está atrás de tantas revelações, ou pseudo-revelações, quando na verdade é muito simples. Vivamos como um corpo.
Que a gente saia daqui por essas portas e possa impactar a sociedade, não pelos projetos evangelísticos, mas pela vida no Evangelho. Que você possa ser o melhor profissional possível, se aperfeiçoar, que possa ser inteligente, que possa viver, que possa abraçar, que possa amar, que possa fazer a diferença. Que as pessoas aí fora possam ver as suas derrotas. Porque crente falso gosta de esconder as derrotas, exaltar. Eu tenho a impressão de vez em quando que Deus é um bebê mimado. Porque a gente tem vergonha de falar as nossas derrotas, porque vão questionar a nossa fé. E quando tem uma vitória, Deus que fez e deu a vitória. Alá, glória a Deus, glória a Deus. Você dá glória a Deus quando você se ferra também? Porque se Deus governa a sua vida, Ele está presente na derrota, na dificuldade. Mas a gente, não, porque isso daí não vai glorificar Deus, né? Mas como assim não? Deus não é glorificado em a minha vida estar bem ou mal, aparentemente. Deus é glorificado naquilo que Ele já fez. Ele não precisa fazer nada agora para isso acontecer. Vamos honrar a Deus agora, porque agora não é suficiente Ele criar o mundo, não é suficiente Ele enviar o seu Filho, não é suficiente aquilo que já aconteceu. Eu preciso de argumentos ainda para provar para o mundo que Deus é bom, como se Ele fosse um Deus mimado, que Ele precisa a todo momento receber olha, obrigado porque o Senhor fez isso de bom. Obrigado porque o Senhor está comigo, só isso. Deveria ser suficiente. Quando a gente ganha e quando a gente perde, deveria ser suficiente. Isso tem a ver com uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária tem a ver com a gente não ser ordinário, não andar pela ordem. Pela ordem se você dá errado, você está ferrado. Se você está errado, não tem Deus. Se deu errado, se aconteceu ruim, não tem Deus. Mas o extraordinário não é o normal. Você acha que qualquer pessoa persiste, mesmo muitas coisas dando errado? Você acha que qualquer pessoa faz isso? Nós não somos extraordinários porque deu certo ou porque o resultado que eu esperava deu certo. A gente se torna uma pessoa extraordinária pela forma como eu respondo as coisas que deram errado e que deram certo. Então o extraordinário, ele não se coloca lá em cima porque deu certo. Eu sou o cara agora. Tem bastante gente aí. Mas ele também não se enterra porque deu errado. Ele continua constante no mesmo propósito. Porque às vezes, o que Deus queria era apenas que eu chegasse diante de Faraó 10 vezes. E a gente tem uma dificuldade de entender. Mas como assim Deus quer que eu chegue diante de Faraó 9 vezes, 10 vezes? Mas e o resultado? Você não entendeu nada da vida ainda cristã. Na vida cristã, a felicidade você não encontra no caminho. Na vida cristã, a felicidade você não busca. Na vida cristã verdadeira, a felicidade é o próprio caminho. É agora, é já. Jesus certa vez disse, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou o final do caminho. Quando você chegar, vai me encontrar. Eu sou o caminho. Eu sou o que você está vivendo agora. Quando eu falo com algumas pessoas e eu solto algumas pérolas assim, que dá até arrepio na espinha de vez em quando, eu entendo. Em algumas conversas eu já respondi, não, mas você tem que fazer, vamos obedecer a Deus, viver com Deus e firme e tal, para ir para o céu e tal. Aí eu lembro que numa conversa dessa, algumas semanas atrás, eu falei para a pessoa, mas eu não quero ir para o céu. Uau, deu na hora a pessoa, não sei porquê, ela deu impacto nela no momento. Eu não quero ir para o céu. Eu não estou nem pensando em céu. Eu só quero continuar vivendo com Jesus. Só isso. Depois que você deixar esse corpo aqui e tal, eu só quero continuar vivendo com Jesus. Porque se eu chegar no céu e Jesus não tiver,
que resolve? Ruas de ouro, sem Cristo. As nuvenzinhas para pular. Né? O pessoal que imagina como é que é o céu. O galardão. Você viu o pessoal brigando por galardão? Porque galardão, vou fazer o bem para ganhar galardão, galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa, mas o que é isso na prática? Não sei. A gente briga por uns negócios que a gente nem sabe o que é. Você quer um negócio que você nem sabe o que é. Agora, Jesus, dá para saber o que é? Eu só quero viver com Jesus. Eu não estou lutando para ir para o céu. Eu não estou fazendo as coisas para ir para o céu. Eu não estou servindo no ministério para ir para o céu. Eu não estou ganhando almas com pessoas para ir para o céu. Nada disso aí. Eu não estou nem preocupado com o céu. Porque o melhor lugar para estar, pelo menos naquilo que eu tenho aprendido, é em Cristo. Então, se estar em Cristo vai acontecer no Oriente Médio, no meio de uma zona de guerra, ali é o melhor lugar para estar. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Se estar em Cristo é sair de São Paulo da forma que eu saí na época, com um colchão e uma mochila, e vim morar aqui no sertão, e a primeira cidade mesmo que eu morei foi aqui em Serrinha. E eu ia para os povoados, eu ia de pau de arara, de carona e tal. Eu fazia isso em 2005 aqui. Eu dormia num colchãozinho que eu trouxe, aqui no centro. Eu almoçava só, e tinha uns biscoitinhos para comer. Quer dizer, eu tinha uma refeição por dia quando eu cheguei. Fiquei meses assim. Depois teve uma senhora que fazia um bodezinho velho ali e tal, eu comia lá. Se estar em... Mas da estrutura que eu saí em São Paulo na época e vim, me chamaram de maluco. Você vai morrer. E na época, você acha que eu dei um Google para saber como é que era aqui? Não tinha. Você não sabia, era um tiro no escuro. Eu não sabia o que esperava. Não tinha parentes aqui, não tinha nada. Simplesmente eu entendi que tinha uma região, que tinha muitos lugares povoados, que as pessoas não conheciam a Deus, precisavam de ajuda também, e eu queria ajudar de alguma forma, e eu larguei toda a estrutura que eu vivia numa igreja milionária e tal, e vim para cá. E eu ia para os povoados. Mas se isso é estar em Cristo, então ali é o melhor lugar. E as pessoas não entendiam isso. Depois eu comecei a ir para muitos outros países, etc. Fui morar na Áustria e tal, e Europa, África e Oriente Médio e tudo, e rodei a América toda. Se isso é estar em Cristo, então esse é o melhor lugar também. Hoje nós vivemos em Portugal, estamos em Portugal, continuamos com vários projetos aí e tal, mas estamos com a família ali por enquanto. Mas se ali é estar em Cristo, então é o melhor lugar. Não dê mais importância ao lugar do que o estar em Cristo. Não dê mais importância à expectativa que você tem sobre o que é estar em Cristo. Porque senão você vai viver sempre correndo atrás da felicidade. E hoje você tem milhares de coaches na internet te ensinando como é que você faz para alcançar a felicidade. Quando, na verdade, a felicidade não é nada que você alcança. A felicidade tem a ver com a proposta de vida que você tem no caminho. Como você encara o caminho? Como você encara o caminho vai determinar se você realmente está, ou de repente está disposto a viver uma vida extraordinária ou uma vida comum como todo mundo vive por aí. Bom, essa é uma breve introdução. À noite a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos conversar mais. Eu acho que a batata vai assar mais à noite. Vai ser legal. Vamos ficar em pé? Gostaria que vocês que estão aqui presentes e vocês que estão na internet nos vendo também, fechassem seus olhos por um instante, tiram alguns segundos de reflexão. Eu sei que na sua cabeça agora pode estar vindo muita coisa, muita informação, sua cabeça girando com muitas coisas, muitos questionamentos. Não tente se defender nesse momento para você mesmo. Não tente dar vazão para os seus pensamentos aí. Tentar encontrar uma saída agora não é momento para isso.
eu acredito que o momento agora é para a gente parar e tentar voltar para esse caminho. Mas ele é muito difícil, não tem importância, porque se Cristo está presente nele, é o mais importante. Pare e reflita um pouquinho. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida. Embora nós tenhamos dificuldades em definir realmente o que é a vida. Obrigado a Deus porque nós temos podido descobrir a nossa existência aqui, ó Deus, no Senhor. Pai, eu quero fazer um pedido que é que o Senhor venha elucidar nosso coração sobre algumas ações e reações necessárias a partir de agora para construirmos uma vida extraordinária, Senhor. O mundo tem caminhado de uma forma, tem ido para uma direção, mas o Senhor nos encaminha para outra direção, fora desse sistema, fora dessa caixa. E sim, por aquilo que o mundo tem feito, nós não pertencemos a isso, nós somos completamente jogados para fora daquilo que o mundo tem feito. Nós não pertencemos a ele. Esclarece isso no nosso coração, para que possamos, ó Deus, ao invés de ficar remoendo as coisas ruins que acontecem, nós possamos vivê-la intensamente e transformar tudo isso num potencializador ainda para aquilo que o Senhor tem para nós. Em outras palavras, que nós possamos entender o que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que eu possa entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos poder de viver e passar por todas as coisas que nos acontecem. E se um dia, e isso vai acontecer, ó Deus, tudo isso acabar, nosso momento de encerrar esse ciclo na terra acabar, ó Deus, se encerrar, aí nós entenderemos, ó Deus, na sua plenitude, que valeu a pena. Que valeu a pena. Dá-nos graça para viver assim em nome de Jesus. Amém. À noite eu quero falar um pouco sobre Davi, Jesus, e vou falar um pouco sobre rejeição. Talvez de uma forma que você não está muito acostumado. Ok? Não descobri a América, não vou trazer grandes novidades, mas eu quero falar de uma forma que você não está muito acostumado. Eu tive uma experiência naquela catástrofe de Brumadinho. Quando eu peguei uma equipe, nós fomos para lá, nós pisamos na lama, nós ajudamos pessoas, haviam adolescentes que estavam recolhendo pedaços de braços, de cabeça, de corpos dos seus próprios amigos. Nós passamos um momento muito difícil ali. Mas eu aprendi uma questão sobre rejeição ali que transformou a minha história. E eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Então venha e a gente se encontra aqui. Um abraço, Deus abençoe.